Olá, meu nome é Juliana, bem-vindos aqui ao Florescer com Tarô, um espaço de autoconhecimento, espiritualidade, inspiração, onde o tarô guiará você no despertar da sua transformação. Eu sou cartomante, oraculista, taróloga e vamos aqui hoje fazer uma leitura para o signo de Áries, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, ou você que também não tem Lua, nem Sol, nem Ascendente, mas você veio aqui hoje só para assistir essa leitura, porque foi a espiritualidade que trouxe você. É um prazer estar aqui fazendo essa leitura para você. E eu peço também que você, se puder, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para apoiar esse trabalho, que ainda é um bebê, né? A gente começou esse canal não tem nem um mês, e para mim é um enorme prazer fazer essas leituras aqui, né? Caso você queira, tem mais leituras, dá uma olhadinha no canal, já tem para todos os signos. E a gente já está preparando leitura para o final de ano. Caso você queira uma leitura particular, eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. E eu vou fazer uma abertura com o Tarô dos Anjos. Eu vou puxar somente uma carta para a gente ver a energia que está regindo o signo de vocês. Depois a gente segue com um tarô normal, certo? Peço licença à espiritualidade, peço licença aos guias, peço a Deus, a espiritualidade de luz, que fale aqui nessa mesa, aquilo que aquela pessoa veio buscar. Peço aqui uma direção, um aconselhamento, que a espiritualidade traga aqui uma mensagem, a qual essa pessoa tanto pede, tanto busca, que não venha de mim, que venha do espiritual para ela. Saiu duas cartas, eu vou aceitar. A carta do Diabo e a Temperança. Vamos lá, Áries. A primeira carta, a energia do Diabo e a Temperança. A gente tem um equilíbrio entre essas energias, que eu posso dizer por quê. A carta do Diabo, ela vem na força de energias da terra, coisas que eu desejo, coisas que eu quero e que eu quero. Então é aquele ímpeto de conquista. O ariano por si é uma pessoa muito forte em suas vontades, é uma pessoa muito decidida no que quer. Também posso dizer que vocês são pessoas que têm temperamento forte, mas têm uma precisão nas suas conquistas. Sabe aquela pessoa que quando fala é isso que eu quero, ninguém muda. Dificilmente alguém muda aquilo que você deseja, né? E a gente percebe isso aqui. Porque a energia do diabo, numa carta de tarô, ela vem também falando sobre os desejos da terra, aquilo que eu quero, as minhas conquistas. Então vem expressando muito aqui essa força nessa carta. Só que ela vem com muito ímpeto, né? Porque a força, o desejo das realizações, né? Assim por se dizer. Também essa carta representa aquela força de conquistar, o domínio da situação. Quando a temperança vem junto, ela quer dizer que eu posso conquistar o que eu quero, eu tenho condições de realizar o que eu quero, porém, eu preciso ter uma temperança e um equilíbrio. Porque se você olhar bem essa carta, a carta da temperança é um anjo que fica com duas taças, né? Que jorra água de um lado ao outro sem derrubar. Então aqui a gente está falando de uma energia de muito calor e fogo, né? Uma força extremamente grande, mas a carta do equilíbrio, da temperança, vem energizando essa força, esse ímpeto, porém com certo equilíbrio, com uma força temperada, né? É uma força mais equilibrada. Então é um ariano bem zen, mas também é um ariano que tem as suas necessidades, né? Muito bem planejadas. Então você consegue equilibrar suas vontades
e suas realizações. Você não é uma pessoa impulsiva. Aqui a gente não está falando de um ariano impulsivo. Aqui a gente está falando de um ariano equilibrado. Aqui a gente está falando de alguém que consegue manipular situações, que consegue conquistar suas coisas com certo equilíbrio. É uma energia excelente, tá? E a gente entende também, em certo momento, que você traz essa força de desejo, de vontade, mas com uma certa inocência, né? Com uma certa força angelical. Aqui, ó, é uma sabedoria. Quando, tá vendo no semblante, na cabeça desse anjo, né? Você não tem aquela ânsia pelas coisas passando por cima dos outros. Não, é um equilíbrio, na verdade, né? Você consegue conquistar suas coisas sem passar por cima de ninguém, mas você é uma pessoa muito forte nas suas vontades e você conquista o que quer, né? Então, você sabe aonde pisa e conquista o que quer. Aqui a gente tem a carta, ó, Caminhos Abertos. Aqui é a representação dessa conquista equilibrada, que o caminho que você escolher tá aberto. Olha que carta maravilhosa. Aqui a gente não tá falando simplesmente de um caminho aberto. Os dois lados que você for tá bom. Então aqui é você tendo uma consciência tão nobre de que você sabe o caminho que deve seguir, né? Você sabe o que deve fazer. A carta do caixão, ela vem na força de finalização, a cruz, né? E o coração. O caixão é a carta da representação de fim, finalizações. A cruz a gente entende por finalização de sofrimentos, de dores, de coisas que me traziam dor, sofrimento. Aqui eu posso estar falando também que a partir de um momento que um caminho para mim se abre, de um momento que eu consigo equilibrar situações, eu entendo que o sofrimento acaba. O meu coração está aberto para novas oportunidades, finalizam o sofrimento. Também posso estar falando de um fim de relacionamento, claro. A gente pode estar falando também de fins que me fizeram. A gente está falando aqui também de um fim de algo que me fez sofrer também. Claro, por que não? Porque vocês têm um equilíbrio tão forte de entender em uma situação aonde eu não tô cabendo mais, eu saio. Aonde eu não tô sendo aceito, eu vou embora. Você não consegue ficar numa situação onde você não é aceito. Você não é aquela pessoa que consegue ficar em um relacionamento onde você não é bem interpretado. Então você consegue entender essa força e seguir em frente. E é realmente isso. A carta da âncora, ela vem na questão de uma ancoragem desse novo caminho. Então eu consigo entender aqui a carta, as principais, né, que me dão uma força para algo novo. Esses caminhos abertos, né, me dá uma ancoragem, me dá uma sustentação, né, para eu seguir em frente, né? Eu tenho um auxílio espiritual, eu tenho uma força para seguir o meu caminho. Então eu posso finalizar coisas tóxicas que me fazem sofrer, que dói, né? Então, a partir disso, a minha mente não fica mais nebulosa. Então eu não consigo mais segurar relacionamentos ruins, um emprego ruim, algo que me faz sofrer. Eu solto isso. E a energia da raposa com a cobra, aqui ela vem naquela intenção de: eu não suporto essa situação de falsidade, eu não vou sustentar uma relação onde eu não tenho como lidar com pessoas dessa forma. Então você segue e finaliza. Aqui você reconhece a sua força, né? E olha isso, a carta do sol.
É você entendendo essa energia do diabo da temperança com a força do sol, e você simplesmente solta uma energia que não te faz bem, seguindo em frente, né? Deixa eu puxar o tarô. Clarifica para mim, tarô, essa tiragem. Quando a gente fala de uma situação que é relacionada a coisas tóxicas que me fizeram mal, né? Dessa energia da raposa, que envolve sentimentos. Quando a gente tá falando de ariano, eles entendem muito bem a sua energia. Eles não deixam, assim, existem pessoas que conseguem muito bem lidar com isso, outras não, né? O ariano é uma pessoa que consegue lidar muito bem com isso. E sabe muito bem, ó, eu não tô cabendo aqui, tchau. É simplesmente isso. Eu entendo o meu valor, o meu poder, é uma pessoa muito forte, sabe? Realmente, ó, você sabe que os seus caminhos estão abertos. Você é uma pessoa muito bem alicerçada financeiramente, né? Aqui mostra um equilíbrio mais uma vez, que é relacionado à carta da temperança, né? Que é o equilíbrio das taças. Aqui, ó, você pode ver também na representação do 6 de ouros, que é aqui um homem sendo generoso, equilibrado, ajudando as pessoas, né? Que vem nessa carta na questão da abertura de caminhos, né? Você sendo muito bem equilibrado, você finaliza situações, mas esses fins não fazem você sofrer, que é a carta do caixão, né? Não, esse fim não te entristece, é algo que já estava fazendo você sofrer, então você tira do seu caminho, de certa forma te faz feliz. Olha que interessante. Geralmente, quando alguém finaliza alguma coisa, que é a carta do caixão com a cruz, eu tô finalizando um sofrimento. Quando você finaliza algo que te faz sofrer, você vai comemorar. Olha isso. Você comemora. A carta do o 2 de copas, né? O 3 de copas, duas cartas de comemoração. Aqui é você firmando contrato, ou você comemorando de forma... Aqui é abençoado, né? Aqui a gente fala de um casal, mas aqui também a gente fala de um contrato firmado, né? Mas aqui também a gente fala se comemorando com amigos, familiares, nesse contexto. De certa forma, esse sofrimento que vai embora te alegra. Então, você vai comemorar. E esse sofrimento, a carta do coração, vem também na representação do 7 de paus. Aqui era algo que te fazia sofrer, porque olha isso. Aqui é você brigando com uma situação onde você briga com algo que você não sabe o que é. Então aqui posso estar falando de uma questão espiritual também, né? Onde eu luto com coisas que eu não vejo, ou algo foi enviado a você, inveja, posso estar falando de uma demanda, você luta sozinho com muitas coisas. Então por isso que quando essas coisas todas vão embora da sua vida, você comemora, porque era algo pesado que você lutava. Então aí você comemora e entra essa energia do sol, de comemoração. E você realmente deixa embora. Aqui é você olhando, você deixa os caras, até coisas que você conquistou, você nem olha para trás, vai embora. Porque você fala, é como se você falasse, não vale a pena eu olhar para isso aqui. Eu vou seguir meu caminho, vou embora. E a gente tá falando de alguém que sabe que a justiça é feita para você, que a espiritualidade ela tá olhando para você, ou até mesmo a justiça da terra. A gente pode estar falando de um divórcio também, porque entra aqui a posição de um juiz, posição, né, a temperança. A gente tem 3 cartas aqui que representam a justiça, tá? A temperança com equilíbrio e a outra carta que representa a balança. A gente pode estar falando de um divórcio, uma separação também, que para você pode ter sido um alívio, né? De certa forma, por conta da dificuldade que você viveu nesse relacionamento, no trabalho. Como é uma leitura coletiva, pode ser que não ressoe para todo mundo, aqui, e pode ser que algumas partes, né,
que não ressoar com você, você solta para o universo, né? E se você quiser uma leitura particular, você entra em contato, eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Mas, em miúdos, seria isso. Algo que você abandona e isso te deixa leve a ponto de você comemorar. E você entende que a partir do momento que você solta isso, seus caminhos até se abrem, né? E a energia do sol, que é a comemoração, permanece na sua vida. E essa energia da cobra, da raposa, vai embora. E você entende a força da imperatriz, né? Aqui essa carta da imperatriz, não, perdão, da sacerdotisa com a justiça, a gente entende também que pode ser uma justiça divina, algo que vem do espiritual para a sua vida. Essa separação, ou essas coisas que podem estar indo embora da sua vida também te trazem um certo alívio, né? Trazendo para você um conforto, né? Deixa eu puxar o baralho do Zé. Clarifica para mim essa carta da justiça e da sacerdotisa. Realmente algo ruim vai embora da sua vida. A gente pode estar falando de alguém que fez mal para você. Posso estar falando opa, virou uma carta aqui. A gente pode estar falando de energias de feitiço, pode. Algo errado que fizeram pra você, pode, claro. Ó. Vamos pôr na ordem que caiu. Primeiro a gente tem a carta do feitiço, né? Que seria como se fosse algo magístico, né? Então a gente tá falando de uma energia muito densa. Alguém pode ter acendido até uma vela aí pra fazer mal a você, né? Então aqui a gente vê a espiritualidade mostrando para você, né, através da mensagem que venha, através de caminhos distantes, né, a espiritualidade trabalhando em seu favor, abrindo seus caminhos através dessa energia que vai embora. E realmente, ó, a energia, a gente pode estar falando de a força de Zé Pilintra que vem limpar, mas a gente também pode estar falando de alguém perigoso, melindroso, que tá indo embora, tá? Por conta dessa força aqui, ó. Isso aqui indo embora, abre o caminho para você. Quando a gente tem essa energia da borboleta, ela se alimentando da flor, aqui você percebe que o néctar traz para ela o alimento. A borboleta vem na fase da transformação, do nascimento de coisas boas, né? O renascimento de alguém, o florescer, a energia do sol, né? A gente tá falando de um casamento feliz que você pode comemorar depois, enfim, né? Que é a energia da comemoração que a gente tava falando também, né? Às vezes você tava num peso que às vezes você não conseguia passar por essa situação aqui. E realmente você, a partir desse momento que essas energias vão embora, você consegue ver caminhos abertos, você consegue comemorar vendo essa energia do sol e a liberdade para que você